Fala gente, beleza? Eu sou o Aleph, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre devocional. Mas antes de falar de devocional, quero te pedir rapidinho só para você se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque ajuda muito. E se você puder compartilhar no grupo de amigos, no grupo da igreja, enfim, para eles entenderem também como fazer devocional ou como eu entendo de fazer devocional. Então eu vou te pedir isso, por favor. E é nóis. Vamos pro vídeo. Devocional. O que é devocional? Antes da gente falar sobre como fazer devocional, acho que a gente tem que entender o que é devocional. O dicionário brasileiro diz assim sobre devocional. Devocional é um termo que significa a demonstração de devoção e admiração por algo ou alguém, especialmente no âmbito religioso. Então, devocional é literalmente isso, demonstrar devoção, ter um tempo de devoção a algo ou alguém. E esse alguém, no nosso caso, no meu caso, no caso de você que está assistindo esse vídeo, provavelmente é a Deus. Agora que você entendeu o que é devocional, vamos falar sobre como fazer devocional. Acho que você vai concordar comigo quando eu falo que devocional é tirar um tempo para Deus e não necessariamente esse tempo precisa ser um tempo de adoração, louvor e palavra. Não necessariamente precisa, mas eu acho que algo que é realmente importante no devocional é tirar um tempo de palavra, sim, leitura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela sempre vai nos mostrar um caminho, nos mostrar uma direção do que temos que fazer, do que devemos fazer. E oração, porque é quando nós conversamos literalmente com Deus. Então, se você tira um tempo de oração e tira um tempo de palavra, você conversa com Deus e você escuta Deus, porque a palavra é de Deus. Então, se você faz isso, você já tem um devocional, você já conseguiu tirar um momento de devoção a Deus. Beleza, agora que eu já entendi que orar e ler a Bíblia já é o meu devocional, o que eu posso fazer para aprimorar isso? Primeiro, quando você vai orar, primeiro peça a Deus, ore normalmente, como você sempre ora, mas peça a Deus sempre discernimento para o que você vai ler, principalmente quando você for orar para o devocional. Beleza, Aleph, já orei, o que eu faço agora? Eu gosto de fazer devocional baseado em livros. Um exemplo que eu posso dar, um tempo atrás eu estava fazendo um devocional nas cartas de Paulo, ou seja, eu li cada carta de Paulo e eu fui entendendo cada processo, cada palavra que Paulo falava, e estudando o que Paulo falava. E então, esses foram meus devocionais durante os últimos 2 meses, mais ou menos. E além de você fazer um devocional lendo um livro da Bíblia, eu te aconselho muito a estudar sobre o livro. Não necessariamente estudar de, meu Deus, eu preciso estudar sobre o livro, fazer uma faculdade sobre aquele livro da Bíblia. Não é isso. Mas você entender o que está escrito naquele livro, para quem está sendo escrito, quem escreveu. Como, por exemplo, as cartas de Paulo geralmente são escritas para uma igreja específica. Por exemplo, Romanos foi escrita para a igreja que estava em Roma, Coríntios para a igreja de Coríntios, Éfeso para a igreja de Éfeso, Gálatas para os Gálatas, enfim. Só que cada igreja dessa, cada cidade dessa, passava por diferentes problemas e diferentes épocas. Então cada palavra que Paulo fazia para cada igreja era diferente, porque cada problema era diferente uma da outra. Então eu te aconselho você a entender exatamente o que cada epístola ali, cada carta de Paulo quer dizer, qual era o problema daquela igreja, qual era a época que ele estava passando. Então, fazendo isso, você entendendo o que ele estava falando, para quem ele está falando, quais eram os problemas da igreja, você vai conseguir entender muito melhor o que você está lendo. E além de conseguir entender o que você vai estar lendo, você vai conseguir aplicar no seu dia a dia o que você leu. Até porque uma vida com Deus que você não consegue aplicar no seu dia a dia o que você está aprendendo, o que você está lendo, não é uma vida com Deus. Bom, agora que você já entendeu como é a oração e como é a leitura, eu vou acrescentar uma outra coisa que eu gosto de fazer no meu devocional e é muito interessante. Eu gosto muito de, antes de fazer meu devocional, antes de tirar um tempo de leitura e de oração, eu gosto de tirar um tempo de adoração. O que seria um tempo de adoração? Eu, por exemplo, gosto muito de colocar louvores, colocar hinos que, enfim, eu gosto de ouvir, que trazem uma atmosfera que eu gosto. Então eu gosto de colocar esse louvor, porque eu gosto da atmosfera que o louvor traz, a atmosfera que os louvores têm. Então eu coloco um louvor, coloco um hino que eu gosto de ouvir, e ali eu já começo o meu momento de adoração a Deus. Eu me prostro a Deus, eu começo a chorar, eu começo a adorar, começo a cantar, e ali já começa o meu devocional. E aí depois vem o que eu falei, oração, palavra, e por fim, é isso, mais uma oração para agradecer a Deus pela oportunidade de ter me conectado com Ele durante esse dia. E é isso, é assim que eu faço devocional, é assim que eu indico quando me perguntam sobre devocional. Então é isso, se você ficou até aqui, te agradeço muito. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreve para me ajudar muito. Deixa o like e compartilha com seu amigo para ele entender também como é que faz o devocional. E é isso, mandem temas no meu Instagram. E é nóis, valeu!